Então, Gênesis capítulo 1. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que eu estou trabalhando o texto do jeito que está na Bíblia. Ponto. Não, não vou questionar a autoria. A autoria a igreja atribui a Moisés desde tempos perdidos na memória, tanto nós quanto como judeus. E, e não vou trabalhar com essa lógica de dizer se é mito, se não é mito. Estou trabalhando com a lógica de que na Bíblia não tem mito. Pronto. Então, se você é do tipo que acha que na Bíblia tem mito e que essa não é uma boa abordagem, você fica à disposição para não participar, porque eu não vou por outro caminho. Eu já estou avisando para ficar claro, principalmente nos dias de hoje, que tem um bocado de gente fazendo um sem número de questionamentos sobre a veracidade do texto, e esse é um questionamento que eu não faço. Eu entendo que a Bíblia é um livro de fé, e como um livro de fé é naturalmente inerrante e infalível, senão não seria um livro de fé. E é a partir dessa lógica que eu vou trabalhar. E isso significa que a gente tem de saber como interpretar, e mas é esse o texto que nós temos, e esse texto que nós temos é sagrado. Ponto. O Gênesis é uma revelação de Deus a Moisés, depois depois de um encontro com Moisés durante uma tentativa do Moisés de resgatar uma ovelha perdida. A partir daí, Deus começa um relacionamento com Moisés que vai até o Monte Nebo, onde o Moisés vai morrer com cerca de 120 anos. E começa o relacionamento pessoal com Moisés, começa com Moisés já com 80 anos. Mas, de fato, Moisés já é resultado da intervenção divina na história. Mas a interação pessoal com Moisés começa quando ele tem 80 anos. E, nesse sentido, é extremamente instigante, porque o Moisés é um homem que está tecnicamente acabado, ou seja, é um fugitivo e passou 40 anos da sua vida cuidando do rebanho do sogro e acompanhando o nomadismo da tribo do sogro, inclusive contando com esse nomadismo para escapar das garras do Egito, porque ele havia desafiado o Egito e, e o que o levou a matar um soldado egípcio. Isso foi descoberto e ele fugiu. Então é esse ser humano que recebe a revelação e se torna o primeiro e grande profeta de Israel. Ele começa então descrevendo, relatando para a gente o que Deus disse sobre o mundo. Ah, ele não começa defendendo a existência de Deus, nem explicando a existência de Deus, nem propondo a existência de Deus. Ele começa dizendo o que Deus disse para ele. Ponto. E a ideia e o texto é proverbial, o mundo todo conhece esse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa que eu preciso fazer lembrança para os irmãos é que
No primeiro capítulo, nós vamos encontrar dois verbos. Dois verbos. O primeiro verbo é o verbo bara, e o segundo verbo é o verbo asá. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O criou é o verbo bara, que significa fazer existir do nada, pelo simples poder de quem fez existir. Ponto. Não tem matéria-prima anterior, não é fruto de transformação, não é fruto de evolução, não é fruto de deflagração, como por exemplo, a proposta do Big Bang, nada disso. Bará é criar do nada. Ponto. Criar a partir do poder. Então, esse verbo é o verbo bará, que quer dizer criar do nada. Ah, e essa é a ideia do primeiro grande, da primeira grande afirmação. No princípio criou Deus, do nada, a partir do seu poder, os céus e a terra. E, ah, e essa é a ideia que você vai encontrar na criação do homem e é a ideia que você vai encontrar só nessa situação, na criação do homem e na criação do universo, o verbo bara. Os outros verbos que vão aparecer nas várias falhas é o verbo asá, que significa organizar, ordenar, colocar no seu devido lugar. Essa é a ideia do verbo asá, que significa manufaturar, realizar, fabricar, essa é a ideia. Então, organizar o que está ruim. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra é o universo. Céus e terra é o universo. Então, no princípio criou Deus o universo. Deus aqui está no plural, Elohim, que é o plural de Deus, mas o verbo bara está no singular, não está no plural. O verbo bara não está na primeira pessoa do plural, está na primeira pessoa, na terceira pessoa do singular. É, então, é como se tivesse dito, no princípio criou deuses, ou no princípio os deuses criou. E por isso que, desde sempre, a questão judaica é com Elohim, que só vai ser resolvido em Números, em Deuteronômio, quando o Moisés fala o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é uma comunidade. Então, é uma unidade comunitária. E aí, então, o povo judeu vai saber que Moisés usou Elohim, mas Elohim aí é uma unidade comunitária, é como dizer um cacho de uvas.
Então, é uvas, mas é um cacho. São uvas, mais um cacho. Então, é uma unidade coletiva. Um cacho de bananas. São bananas, mas é um cacho. Então, uma unidade coletiva. E assim é Deus. Deus é uma unidade coletiva. Por isso, o verbo bará está no singular e não no plural, porque é um movimento da unidade coletiva. No princípio, a unidade coletiva divina criou o universo. Aí, do primeiro para o segundo texto, você tem um salto, ou um aprofundamento ou uma especificação. Então, no princípio, a comunidade divina criou o universo. Ponto. Nesse universo criado, Deus chama atenção para um dos planetas. Um dos planetas que compõe esse universo complexo e extenso, incomensuravelmente extenso. Então, a Bíblia chama atenção para um planeta nesse universo. Então, no princípio, Deus criou o universo, a comunidade divina, a partir do seu poder, criou o universo. E agora, no versículo 2, a comunidade divina passa a chamar atenção para um componente desse universo, um planeta nesse universo. Esse planeta que mais tarde nós chamaríamos de planeta Terra. Então, o planeta Terra estava sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ele era um planeta que estava caótico. A ideia do sem forma e vazia é a ideia do caos. São duas palavras, torru e burru, que é a ideia do caos. Não tem forma, não tem forma e não tem conteúdo. É o caos. Não tem forma e não tem conteúdo. E então, no princípio, a unidade divina, a partir do seu poder, criou o universo. E aí, no segundo momento, e diz isso para Moisés, e no segundo momento, chama a atenção de Moisés para um planeta que estava em estado caótico. A luz não chegava no planeta, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, você não conseguia ver o planeta e, portanto, não conseguia ver as dimensões do planeta, etc. Mas o Espírito de Deus, a Ruá divina, a Ruá de Elohim, é uma das pessoas da comunidade coletiva chamada Elohim, da comunidade de deuses, que é uma unidade coletiva, pairava por sobre as águas. A questão toda é a o planeta todo era água. Então, ah, uma das pessoas de Elohim, das pessoas divinas de Elohim, pairou, envolveu todo o planeta. Envolveu todo o planeta. Porque pairou sobre as águas, ou seja, tomou todo o planeta, porque o planeta todo era água.
A gente chama de planeta Terra, mas a gente devia, como queria lá o compositor, o Guilherme Arantes, né? A gente devia chamá-lo de planeta Água, porque era o que o planeta era. Era totalmente coberto de água. E, e aí uma das pessoas de Elohim ah, envolveu o planeta. E essa pessoa do Elohim é a Ruá do Elohim, o espírito do Elohim pairava por sobre as águas. Então, uma das pessoas de Elohim envolveu o planeta. E aí, ah, o Amigo, Elohim. Oi, tudo bom? Prazer te ver de novo, prazer ouvir você. Posso te fazer uma oi, pergunta rapidinha? diga. A Terra daí, do planeta, nessa parte mais adiante, é a mesma do Haaretz, lá do início do Criou Deus os céus e a Terra, ou É, são é, termos é que, diferentes? é que esse Aretz aqui é, é a ideia do universo, e aí a Terra já é a particularização do planeta. Mas é o mesmo termo, Haaretz, né? É o mesmo tema. Tá, beleza. Era, mesmo tema. Tá, desculpa te interromper, pode seguir. Imagina. Então, a ideia toda é Deus então chama a atenção de Moisés para esse planeta, que é o planeta que ele já avisa que ele já destaca na criação do universo. No princípio, a comunidade divina criou o universo e a Terra, aí já particularizando a Terra. A Terra, porém, estava no caos, caótica e sem luz. Portanto, o que se pressupunha desse planeta era um abismo, porque não havia luz. E aí, o espírito da comunidade divina, que é uma das pessoas da comunidade divina, pairava envolvendo todo o planeta. E aí a comunidade divina, veio a palavra da comunidade divina, e a palavra da comunidade divina foi: haja luz, e houve luz. Essa luz aqui não é a criação, não é a criação da luz como um fenômeno. Essa, esse fenômeno chamado luz, que tem uma velocidade de milhões e milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões e milhões de quilômetros por hora, ah, que ora parece fótons, ora parece uma corrente. Não, não é disso que nós estamos falando, dessa luz, ela não existia, passou a existir. Não. A ideia aqui é que Deus fura a atmosfera escura. A luz entra, a luz entra. Então, haja luz e houve luz, significa que aquela atmosfera que estava mantendo o planeta sob trevas se abre. Ele fura isso, ele faz isso desaparecer, seja lá o que for que impedia a luz de chegar, no planeta Terra, é removido. É removido e a luz passa. Que luz? A luz das estrelas, a luz do Sol, a luz do, que já está na criação, que já está na criação do universo.
Então, não é uma criação da luz, como se fosse um fenômeno que não existia e agora passa a existir. Não. Haja luz é que o que envolve a Terra em escuridão desapareça, que a luz não tenha mais impedimento de entrar. E foi isso que aconteceu. E aí viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, e a ideia aqui é ah, a ideia de estar dando ao planeta Terra toda essa conformação, ou fazendo aparecer toda essa conformação que mais tarde nós iremos chamar de rotação e translação. Que ora faz um pedaço do planeta está sob luz, enquanto o outro está ausente da luz, e vice-versa. Então, esse movimento de rotação e de translação. Então, é disso que o texto está falando. O texto está falando que Deus, então, é, faz, faz essa camada essa camada que impedia a chegada do Sol, a chegada da luz, desaparecer e o movimento da Terra agora diante do sistema, ah, agora é fonte, é o lugar da recepção do calor, da recepção da luz, que vai fazer toda a diferença na existência do planeta. E chamou Deus a luz de dia, as trevas de noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, essa ideia de que Deus está organizando o planeta. Falar, o verbo aqui é azar. Ele está organizando o planeta, ele está liberando o planeta para a, a plenitude da sua relação com o universo. Então, seja o que for que estava impedindo a luz, desaparece. E aí o movimento que hoje nós chamamos de rotação e translação, ele, ele agora tá diante da luz. A luz tá ali. Ele agora a luz chega no planeta. Então esse movimento passa a fazer sentido. Não é que esse movimento não houvesse antes, mas antes ele não faz sentido porque tem algo impedindo a luz de chegar ao planeta. Então, isso que impedia a luz de chegar ao planeta deixa de existir e o movimento do planeta passa a fazer sentido. É porque ele agora vai alternar entre luz e trevas, como é até hoje. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, então começa a demarcação do que nós chamamos de tempo, que é uma realidade criada, não é uma realidade incriada, é uma realidade criada. O tempo, essa ideia de tarde e manhã, de dia e noite, faz parte da criação, faz parte do grande movimento estabelecido no universo para manter o universo o tempo todo sincronizado. Então, é isso que esse texto está descrevendo da melhor forma que os escritores de então, o Moisés, podiam escrever. Mas é essa ideia de que agora o movimento que é natural do planeta, porque o planeta está no universo e o universo tem todo esse movimento que o mantém sincronizado, esse movimento agora passa a fazer sentido. Ele passa a demarcar o que a gente vai passar a chamar de tempo, que é o quanto período a gente passa sob a luz e quanto período a gente passa sob as trevas e como isso se alterna e
cada vez que isso se alterna, como é que a gente conta essa alternância? E nós chamamos essa alternância de dia. Ah, e, e aí a, a, a lógica que mais tarde vai se desenvolver entre nós. No começo, a gente chamava de dia só as primeiras horas sob a luz do sol, e aí à noite já era o anúncio de uma outra possibilidade, é, que é a ideia de que vai começar uma outra possibilidade que vai acabar no dia, ou seja, entramos na rotação da Terra que ela fica escondida do Sol. E agora uma parte da Terra fica escondida do Sol e outra parte da Terra vai ser iluminada, e a gente chama de dia o período iluminado e chama de noite o período sem iluminação. Com o passar do tempo, nós vamos aprimorar tudo isso e vamos estabelecer o dia de 24 horas. Mas no início, a concepção é essa. A parte que está iluminada a gente chama de dia, a parte que não está iluminada a gente chama de noite, e, e aí a gente vai trabalhando isso. E depois a gente vai descobrir que Deus, na verdade, fez esse complexo aí que nós chamamos de dia, essa movimentação que mantém o universo sincronizado. É esse o texto. E aí, quando ele diz haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, ele faz uma interferência no planeta. Então, na verdade, ele está fazendo interferências no planeta. A primeira interferência que ele faz no planeta, por isso que não é mais o verbo bará, não é mais o verbo bará. Os nossos tradutores foram usando o verbo criar, a palavra criar indistintamente, mas são dois verbos de significados diferentes. O primeiro verbo bará é a partir do poder de Deus, sem nada, não tem nada, passa a existir tudo. Ponto. E o azar é o, no meio desse universo tem um planeta. No meio desse universo tem um planeta. No meio, em termos de misturado lá no planeta, no universo tem um planeta. Não é meio de centro do universo, mas ali no universo, no meio desse universo, tem um planeta. Esse planeta está destacado por Deus desde o início da sua descrição da criação. No princípio, Deus criou o universo e a Terra. Não que a Terra já não fizesse parte do universo criado no primeiro movimento de Deus. Não, ela já está lá, mas a ideia é que o, o Moisés é desse planeta e Deus está explicando para o Moisés o planeta dele, tá certo? O planeta dele. Vamos supor, imaginar, as escrituras não dizem isso, mas vamos supor que houvesse outro planeta com vida e tivesse um profeta lá. O tratamento seria o mesmo. Deus entra para explicar o seu planeta. Se o planeta dele chama Aquários, Deus vai dizer, no princípio, criou Deus o universo e Aquários. E aí vai explicar para ele Aquários. Então, no caso, a ideia é Terra. Nós não sabemos se há vida em outros planetas, pode ser que sim, pode ser que não. A gente já sabe o suficiente para ter a percepção de que é uma coisa que exige precisão demais. Então, um evento desse se repetir no universo exige muita precisão,
muita precisão. Se essa precisão se repetiu ou não se repetiu, nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos: nós estamos num planeta e Deus veio para explicar para a gente o planeta onde a gente está. E aí ele diz que ele criou o universo e o nosso planeta estava no universo. Só que o nosso planeta estava em caos, em estado de caos. Nem tinha forma, nem tinha conteúdo. Caos, é a ideia do caos. Não é? Quando diz não tem forma nem conteúdo, aí você diz, mas não era o planeta água, e água não é um conteúdo, e o planeta não está lá, e ele não tem uma forma. Não. A ideia Tohu Vabohu é expressão idiomática hebreia para falar de caos. Tá certo? Isso é claro. Não é, você não pode ler isso aqui como os fundamentalistas leem. Não, é uma expressão idiomática para falar de caos. Esse planeta estava imerso no caos. E a expressão idiomática hebreia para caos é tohu vabohu. Quer dizer, não tem forma, não tem conteúdo, é uma bagunça, é o caos. Ok? Então, aí Deus diz para Moisés: ó, o seu planeta estava um caos, seu planeta tinha algo no seu planeta que impedia que a luz chegasse nele, e a primeira interferência que eu fiz foi fazer a luz chegar no seu planeta. Seja lá o que for que estava impedindo que a luz chegasse no planeta, Deus interferiu. A Elohim, a comunidade divina interferiu e a luz passou. A primeira interferência da comunidade divina é que uma das pessoas da comunidade envolveu o planeta. Então, o seu planeta estava caótico, mas uma das nossas pessoas envolveu o planeta. E aí a, a, a palavra a palavra disse, haja luz. E o que estava impedindo a chegada da luz no seu planeta foi debelado e a luz passou. A luz passou por essa atmosfera pesada. O que estava nessa atmosfera que impedia a chegada da luz foi retirado. Então, começamos a organizar o seu planeta. Aí, a outra interferência nossa nesse planeta foi separar as águas, águas e águas. Uma água nós colocamos no firmamento e fizemos a separação entre as águas no firmamento e as águas debaixo do firmamento, que é basicamente o que nós conhecemos hoje, que na atmosfera tem um rio, que os cientistas chamam hoje de rio voador. Esse rio voador que controla o ciclo das chuvas. Então, você tem a, a água migrando para o estado gasoso, e aí, quando a água em estado gasoso encontra o rio voador, ela volta em estado líquido em forma de chuva. E é isso que controla o ciclo das chuvas. Então, Deus começa a fazer essa operação para tornar possível a vida no planeta de Moisés. E isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. O tempo todo, o objetivo aqui é a vida, tornar possível a vida no planeta de Moisés, o planeta chamado de Terra.
que Deus chama de Éden, lugar de delícias. É, E aí ele faz essa separação entre águas debaixo do firmamento e águas acima do firmamento. Então, ele está organizando, criando as condições para que a vida desabroche, para que haja vida. E ele chamou o firmamento de céu, e houve tarde e manhã, mais um movimento de rotação e translação, etc. E houve o segundo dia. Ah, a ideia, a ideia, então, é de organização. É de organização. A, a, a questão que muita gente coloca é se esse dia já é o dia de 24 horas ou são eras. O texto usa a palavra dia, mas essa palavra dia, que é yom, pode ser traduzido por dia, pode ser traduzido por tempo, pode ser traduzido por ano. Então, a gente usa dia, todo mundo, no mundo todo usa dia, mas não significa necessariamente o dia de 24 horas como nós o conhecemos. Não necessariamente, mas também pode significar, até porque nós estamos falando da intervenção poderosa da comunidade divina. Então, ah, uma das pessoas da comunidade divina começa a envolver o planeta, envolve todo o planeta e, e começa a falar. E uma outra comunidade, e uma outra pessoa da comunidade divina começa a falar, né? Quando diz haja luz, quando começa a nomear, quando começa a nomear as fases do planeta. Então, a gente está vendo já uma segunda pessoa de Elohim, da comunidade divina. E aí, pronto, a comunidade divina fez o firmamento, a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. O planeta continua sendo planeta água. E aí, a comunidade divina, a pessoa que fala pela comunidade divina, chamou o firmamento de céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Ah, Aí, a pessoa divina da comunidade divina que fala por essa comunidade faz uma outra, ordena uma outra interferência divina, uma outra mudança. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então, a porção seca, que no final das contas acabou dando nome ao planeta, é fruto de uma interferência divina. Ela não é natural na face do planeta. A face do planeta não contemplava uma porção seca, só contemplava água. Mas aí a comunidade divina fala e reorganiza, assim como havia organizado a água, separando as águas acima e as águas abaixo, criando as condições para a vida, agora interfere de novo e muda a face do planeta. Agora, a face do planeta não é só água, ela também contempla uma porção seca. Tudo isso com um objetivo só: vida. Essa é a ideia, vida. Então, a porção seca foi chamada de terra
e o ajuntamento de água foi chamado de mares. E Deus foi aprovando tudo isso, a comunidade divina foi aprovando tudo isso. Aí a comunidade divina começa então a explicar a razão de toda essa interferência. Por que que tirou a camada que impedia a luz? Por que que separou águas e águas, criando rios voadores? Por que que interferiu na face do planeta para surgir uma porção seca? E aqui no versículo 11 a explicação aparece: para que haja vida, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. É a ideia. Aí você vai dizer, mas isso aqui também não é o Bará, porque não é a, a, a ideia de fez do nada? Não é, porque a palavra, o verbo aqui é dasha, que quer dizer germine. Então, o que que isso significa? Isso significa que quando a, a, uma das pessoas da comunidade divina, que é chamada a brisa divina, ou a ruá divina, é, quando essa pessoa envolve a terra, ela inocula a terra com vida. Porque quando o texto diz produza, o, o texto, a palavra que está aqui no texto é dasha, que quer dizer germine. Germine. Então já está lá, já foi colocado lá. Germine. Então é a ideia de que quando a pessoa divina que envolveu a Terra completa esse movimento de envolver a Terra, essa pessoa divina que envolveu a Terra inocula a vida na Terra, de modo que a ordem não é apareça, é produza. Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Então, isso já está inoculado, agora recebe a ordem de vir à tona, de começar o processo de germinação. E assim se fez. E aí começa a surgir na terra relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Ou seja, é a ideia da vida, mas não é só a ideia da vida. É a ideia da vida que tem capacidade de se multiplicar. É a ideia da vida que tem capacidade de se espalhar. Então, é a ideia de uma vida dinâmica, que vai se espalhar, porque à medida que germina, germina trazendo semente, ou seja, ela vai se multiplicar. É para ela se multiplicar. Então, essa ordem do Dasha, essa ordem do germine, é dada uma vez só. Ela é dada uma vez só. Ela vira um processo, um ciclo que não vai ter mais fim. Por isso que nós cristãos, por definição, né, nós seguidores da comunidade divina, por definição, somos contra tudo que é transgênico. Somos contra a transgenia, porque a ideia é um ciclo
que está cumprindo uma ordem dada no início da nossa criação. Produza a terra e produza algo com capacidade de reprodução. Produza algo com capacidade de multiplicação. Então, é uma ordem que foi dada à vida inoculada pela pessoa da comunidade divina, que envolveu o planeta e inoculou vida no planeta. E quando inoculou vida no planeta, ficou aguardando a ordem da comunidade divina, que veio por outra pessoa da comunidade divina, que mais tarde nós vamos conhecer como o Cristo. É, essa ordem que veio, essa palavra da comunidade divina diz: produza, dá uma ordem que é válida até os confins dos tempos. Vira uma missão do planeta. Vira uma missão do planeta organizado por Deus. A missão do planeta é produzir, é germinar, é gerar vida, é fazer a vida se multiplicar, se desenvolver. Todo planeta tem de ser ocupado pela vida. Que vida? A vida que a pessoa da comunidade divina que envolveu o planeta inoculou no planeta e que agora faz parte do planeta. Então, todas as vezes que você ataca a vida, tipo transgenia, por exemplo, você atacou a missão do planeta. Então, produz a terra-relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu, produziu. A palavra que está aqui significa pôs para fora a vida. Deixou a vida ter livre curso. A vida que foi inoculada dela, a terra deixou ela ter livre curso. Ela pum, explodiu na terra, recebendo, obedecendo a essa ordem, que vai ser dada uma vez só e que não pode ser interrompida. Por isso que a gente devia ser os caras que mais zelam pela vida no planeta, porque essa ordem foi dada e essa ordem não pode ser desobedecida e não pode ser, e o ciclo que ela deflagra não pode ser interrompido. E assim se fez, então a terra produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, a ideia da vida. E aí houve o terceiro dia. Ah, e, e, esse processo de rotação está lá. Aí haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Não quer dizer que nesse quarto dia fez Deus os dois grandes luzeiros, para o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. O verbo aqui de novo é azar, que significa organizar, fazer a coisa funcionar. Então, não é que ele fez o Sol e a Lua no quarto dia, é que no quarto dia o Sol e a Lua começam a aparecer. Então, Deus termina o processo de limpeza
do que quer que seja que impedia a passagem da luz e impedia a visão dos astros. Então, é como se na primeira fala, haja luz, abriu uma fresta. A luz passou, mas passou por aquela fresta. E no quarto dia, todo, toda a atmosfera estava limpa. Toda a atmosfera estava limpa, e agora o planeta Terra é, tem absoluta. Quem está no planeta Terra tem absoluta visão do ambiente cósmico no qual o planeta está inserido. Então, o ambiente cósmico no qual o planeta está inserido foi descortinado. E a ideia é essa mesma, como se puxou a cortina. Seja lá o que for, talvez o tétro, não sei, que é essa matéria escura que tem no universo e que ninguém sabe o que que talvez tenha sido isso. Talvez Deus tenha afastado o tétro. Talvez. Ninguém sabe, como eu disse. Mas o fato é, aí no quarto dia, a, quem estivesse no planeta Terra teria agora descortinada para ele todo o ambiente cósmico onde o planeta Terra está inserido e, e onde ele participa da sincronização do universo. E, e aí esses dois luminares são os luminares que vão trabalhar a lógica gravitacional da Terra, que vão trabalhar a lógica das temperaturas na Terra e a lógica das estações, do que nós chamamos de estações climáticas da Terra, que tem a ver com o movimento de rotação e de translação, que vai permitir a Terra estar mais perto numa época, mais longe em outra época, e nesse ciclo as estações climáticas vão se definindo, vão se definindo, e isso também é para garantir a vida. Todo o objetivo do planeta é ter vida. Todo o objetivo da intervenção da comunidade divina no planeta é para que haja vida. E é isso que vai acontecendo, né? Então, quando aparece o Sol e a Lua, não quer dizer que no quarto dia Deus foi lá e criou o Sol. Não. O universo está criado. No princípio, a comunidade divina criou o universo e no universo o planeta Terra. Então, o planeta Terra é um destaque na criação. Então, é como se a comunidade divina, por meio do Cristo, esteja falando com Moisés, no princípio, nós criamos o universo e o seu planeta. O seu planeta, porém, estava absolutamente caótico. E aí nós começamos a organizar o seu planeta para que no seu planeta desabrochasse a vida. E para que no seu planeta desabrochasse a vida, a primeira coisa que a gente fez foi permitir que a luz atravessasse a densidade que a impedia de chegar à face do seu planeta. A face do seu planeta era totalmente aquática. Mas antes da gente fazer qualquer coisa no seu planeta, antes que a luz entrasse no seu planeta, ah, uma das pessoas da comunidade envolveu o seu planeta. E depois que uma das nossas pessoas envolveu o seu planeta, nós começamos a trabalhar no seu planeta.
a organizar o seu planeta. E a primeira coisa que nós fizemos foi permitir que a Lua atravessasse a densidade que até então impedia que a Lua chegasse à face do seu planeta, face essa que já estava envolta por uma das pessoas da nossa comunidade. E aí nós começamos a organizar o seu planeta para que ele tivesse vida. Que vida? A vida que essa pessoa da comunidade inoculou. Essa pessoa que envolveu o seu planeta, inoculou no planeta. E aí começamos a dar ordem para essa vida, e essa vida começou a se manifestar. E é uma ordem dada de uma vez por todas, porque ela começa a se manifestar com uma possibilidade intrínseca e necessária de multiplicar-se e que não pode ser revertida e que qualquer reversão é um ataque à vida, é um ataque à vida inoculada no seu planeta, ou seja, é um assassinato. Então, chamou Deus ao firmamento os céus, etc. Aí mexeu na face do planeta e fez essa face do planeta germinar. Germinar, 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 germinar. E houve tarde de manhã o terceiro dia, no quarto dia descortinou o ambiente cósmico e quem estivesse agora na face do planeta poderia ver o ambiente cósmico no qual o planeta está inserido e onde ele participa da sincronização que o universo todo participa e, e a relação e aí o descortinamento do sistema cósmico onde o planeta está inserido, ele vai permitir aos moradores do planeta, primeiro, experimentar várias estações climáticas, as estações climáticas necessárias para que a ordem dada à vida de germinar aconteça sempre. Aconteça sempre. E, e mais tarde nós vamos conseguir delimitar isso, perceber isso com clareza. Ah, e aí Deus começa a mesma coisa que fez na porção seca, começa a fazer na porção molhada. Povoem-se as águas de enxames, é, que é essa palavra, é a palavra charats, que quer dizer fervilhe, fervilhe. Mais uma vez, ele está dando ordem à vida. Fervilhe. Fervilhem as águas de enxames de seres viventes. E, e, e a mesma coisa as aves sobre a terra. Voem as aves sobre a terra. A ideia é um grande movimento da vida. Um grande movimento da vida está acontecendo. Imagina isso, germine, e a terra começa a germinar. Povoem-se os mares, fervilhem de vida os mares, e começam a fervilhar com multiformas, e voem as aves. E aí a vida começa a dar outras formas, a assumir outras formas e outras possibilidades. Essa é a ideia que está aqui. Um planeta inoculado de uma vida capaz de atender às ordens da comunidade divina. E aí a pessoa, a Ruá divina, a brisa santa, o espírito, uma das pessoas da comunidade divina que envolveu o planeta, inoculou vida. Inoculou vida.
E aí, depois que o planeta foi inoculado de vida, a, a, a comunidade divina começa a interferir no planeta para que essa vida floresça no planeta. Começa a dar condições para a vida inoculada no planeta vir à tona. Então, é como se, quando o texto vai recebendo, quando a comunidade divina vai dando essas ordens, a vida tá, o planeta está impregnado de vida. E a vida está esperando as formas da criatividade da comunidade divina, porque ela tem condições de assumir qualquer forma. Ela tem condições de ter qualquer aparência. Ela tem condições de ter qualquer movimento. Ela está em condições de ter qualquer configuração. Só precisa da ordem da comunidade divina, porque a comunidade divina já estabeleceu a vida. Então, é interessante que esse texto traz a vida como um fenômeno único, que ganha multiformas, mas é um fenômeno único, inoculado pela pessoa que envolveu o planeta. E aí a ideia é a mesma. Povoem as águas de seres viventes, voem as aves sob o firmamento, e aí Deus criou os grandes animais marinhos, os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e a ordem é a mesma, que tenha semente em si, que seja capaz de se multiplicar, que se multiplique. E viu Deus que isso era bom, e aí, que é o Tov, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E aí houve o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se organizou a vida. Que é essa a ideia do texto. O texto continua sendo o verbo asar. E assim a vida se organizou. Que vida? A vida inoculada por uma das pessoas da comunidade divina, segundo a sua espécie. E, e Deus viu que era bom. E aí, finalmente, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ah, aqui começa a ideia de que vem um representante divino, um representante da comunidade divina para o, o, o final da organização do planeta. Então, esse representante da comunidade divina é criado agora à semelhança da, da comunidade divina, para ter domínio sobre todas as criaturas. Mas esse domínio sobre todas as criaturas é nessa lógica divina da promoção da vida. A lógica divina da promoção da vida, porque a comunidade divina deu ordens para a vida. E a vida ganhou N contornos.
agora então ele vai criar o ser que, à imagem e semelhança da comunidade divina, vai cooperar nessa organização e vai, obviamente, fazer a ponte entre essa vida e o Criador. E esse ser é uma comunidade, porque o texto diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, esse homem é outra comunidade, uma comunidade composta pelo homem e pela mulher, composta por duas pessoas. E Deus abençoou essa comunidade e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, ou seja, organizem. É a ideia de organizar a vida, organizar as relações entre as espécies, sejam elas da fauna ou da flora. E então tem de ser abrangente essa organização sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todo o animal que rasteja sobre a terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego, toda a erva verde, e aí vai ser vegetariano, né? Esse casal vai ser vegetariano, lhe será por mantimento, e assim a vida se organizou. E Deus viu que tudo era muito bom e foi o sexto dia. Então, essa leitura do Gênesis 1 é uma outra leitura. É uma outra leitura. Por quê? Porque você está lendo o texto de forma sincronizada, de forma sincronizada, que é a ideia de que Deus tem um projeto, o projeto é a vida, e essa vida exige condições, e Deus vai, a comunidade divina, vai criar as condições para isso. E aí a comunidade divina começa a criar as condições para isso. Mas essa criação é uma interferência no planeta para organizá-lo. E, e, e a vida, esse elemento capaz de adquirir multiformas, eh, N configurações, N possibilidades, N manifestações, esse elemento chamado vida, ele é inoculado no planeta pela pessoa da comunidade divina que envolve o planeta, como a ave envolve o ovo que vai chocar, ou a mulher envolve o embrião que vai ser trabalhado pela vida e vai ganhar uma forma humana. Então, essa é a ideia. Então, essa ideia é a ideia da vida como um elemento inoculado. E aí, assim que a vida é inoculada, a, a comunidade divina, por meio da palavra, que é outra pessoa da comunidade divina, começa a dar ordem para a vida, começa a organizar o planeta para que o planeta se torne um ambiente propício para a vida que foi inoculado nele. Essa é a ideia que está presente aqui. E essa ideia, ela vai ser, obviamente, muito mais intensa e extensa do que a leitura que, na maioria das vezes, a gente faz.
porque a gente não faz a leitura sincrônica. A gente faz leituras diacrônicas, cortando o tempo. Ah, no quarto dia, então Deus fez a lua e as estrelas. Aí o sol e a lua e as estrelas. Não é o fez do verbo bará, é organizou o planeta de tal maneira que o que estava criado e até então a- tinha a sua percepção impossibilitada pela densidade que envolvia o planeta Terra, que nós chamamos de planeta Terra, essa densidade foi desfeita. E, e o ambiente cósmico, onde o planeta está inserido na sincronização do universo, se descortinou. E aí se descortinou também toda essa relação do planeta com o sistema solar, que é o ambiente cósmico onde ele está, que por sua vez está na Via Láctea, que é um ambiente cósmico onde está o sistema solar, que por sua vez faz parte de um ambiente de bilhões de galáxias, que estão todas sincronizadas com um único objetivo: dar sustentação à vida. A vida que foi inoculada no planeta Terra por uma das pessoas da comunidade divina, que mais tarde nós vamos conhecer como o Espírito Santo, ou a Ruá Divina, ou a Brisa Santa, ah, que envolveu o planeta como o embrião é envolvido, o ovo é envolvido. E então é uma outra visão da criação, uma outra visão da criação, uma outra visão da ação trinitária na criação, né? A ação da comunidade divina na criação. E aí, por isso, quando chega a ideia da formação do representante da comunidade divina, que vai administrar a relação vital entre as espécies, essa essa criatura que vai administrar a relação vital entre as espécies, que são oriundas da vida inoculada, que por ordem da comunidade divina, pela palavra da comunidade divina, ganhou multiformas, terrestres, aéreas, marítimas, mas é o mesmo fenômeno, o fenômeno da vida, que ganha multiformas com uma característica comum: multiplicar-se. Multiplicar-se. E aí a, a Trindade, então, cria uma comunidade que vai representá-la e vai administrar essa relação, é, essa relação vital de todos os seres que vieram a, a existir a partir desse fenômeno único, é, que é esse fenômeno único que é a vida. E aí, quando o texto diz a imagem de Deus o criou, né? Criou, pois, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, o,
o verbo bará aparece de novo. Entendeu? O verbo bará acontece de novo. Então o verbo bará aparece em Gênesis 1 duas vezes. Quando fala da criação do universo e quando fala da criação da espécie humana. O que que isso significa? Que a vida, esse fenômeno extraordinário, inoculado por uma das pessoas da comunidade divina quando envolveu o planeta, e que, à medida que a comunidade divina ia dando ordens, ia ganhando multiformas, e é o verbo azar, ia se organizando, a vida ia se organizando em muitas formas, tá certo? É, essa organização da vida em muitas formas não contempla a espécie humana. A espécie humana é algo que nasce de dentro da Trindade. Não nasce do elemento que é comum a todas as outras criaturas. Todas as outras criaturas respondem à organização da vida conforme a palavra, que é uma das pessoas da comunidade divina, foi dando ordens em nome da comunidade divina. A vida foi se configurando, foi se configurando. Mas quando chegou a hora da comunidade humana, a comunidade humana não é uma mera configuração da vida inoculada pela pessoa da comunidade divina que a inoculou quando envolveu o planeta. A existência da criatura humana, da comunidade humana, é uma intervenção direta da Trindade. Nasce da Trindade. Não é uma resultado de uma ordem da Trindade, mas é algo que não existia e passa a existir por decisão trinitária e por ação trinitária. Por isso, a palavra, o verbo volta a ser bará. Então, a comunidade divina, Elohim, volta a ser Elohim, criou, mais uma vez, Elohim no plural, mas o verbo no singular, criou, pois, a, o homem à sua imagem. Ora, o Criador é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança a outra comunidade. Por isso, aqui, no Gênesis 1, o homem, a imagem de Deus, é o casal. Criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o casal é o homem à imagem e semelhança de Deus. Isso vai aparecer em Gênesis 5:2, quando ele vai reforçar que a comunidade a, a comunidade humana é uma intervenção da Trindade pelo poder da Trindade. Bará, criado pelo poder da Trindade. Então, é um ser extremamente complexo, criado a partir do poder da Trindade, com a missão e o privilégio de representar a Trindade. Bom, acho que por hoje o capítulo está bom. Perguntas? Talvez vocês
segunda-feira já não quero mais saber de Gênesis, porque ficou sem graça, mas tá aí, vocês podem parar para ponderar. Mas você vai falar do quê? Não, eu acho que dá para a gente continuar com Gênesis, né? Porque a gente for assim, de capítulo em capítulo, antes da volta de Jesus, a gente chega no Apocalipse. Muita gente É quer. Melhor a gente verdade, termina no céu. eu espero que não precise, porque se Jesus voltar antes, o Apocalipse se cumpriu, tá bom já. Tá bom, Lá no então céu, tá bom. lá Então, no tá céu a gente bom. consegue terminar. Não, Lá no céu, deixa eu fazer a gostei ponderação. bastante. Não foi exatamente assim, Ari. Eu vou te explicar mais ou menos. Mas foi excelente.